Shalom, shalom. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu tô aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal, para o Techuvá, do nosso grupo de leitura e meditação das escrituras, do Tropa. E eu, para quem ainda não me conhece, eu me chamo Sara, eu faço parte da Tropa de Elite de Jesus. E eu faço os vídeos para o nosso grupo de leitura das escrituras. Nós estamos lendo Mateus, capítulo hoje eu vou comentar sobre o capítulo 16. Então nós estamos no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 16. Amém? Então antes de começar já a falar sobre os comentários, eu gostaria de orar com vocês. Venha orar comigo. Papai de amor e de bondade, eu te agradeço, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui, Senhor, de poder ler as escrituras, de poder falar de Ti, de poder aprender um pouquinho mais, Senhor, sobre as Tuas características, sobre a Tua vontade, conhecer, Senhor, qual é a Tua vontade para a nossa vida. Pai, por favor, que a palavra que está sendo lida hoje, que ela que ela entre em nossos corações e que ela faça morada, que ela germine também, Senhor, e que ela dê muitos frutos, Senhor, que dê frutos que permaneçam para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Nos dê clareza na leitura, nos dê entendimento, fala conosco, Senhor, nos ensina, abre os nossos olhos para aquilo que você quer comunicar, Senhor, neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu povo, então vamos lá. O capítulo, a versão das escrituras que eu tô lendo é a versão NVT, é a nova versão transformadora. E na minha tradução traz: os líderes exigem um sinal. Então, ali do versículo 1 até o versículo 4, Jesus ele vai falar ali sobre o tempo, ele vai dar esse exemplo, né, para que os fariseus estavam os fariseus e os saduceus estavam ali pedindo para o Senhor um sinal, né? Exigindo que ele mostrasse um sinal. E Jesus dá um exemplo sobre o tempo, para nos ensinar, né, que é necessário ter relacionamento com o Senhor, para que as pessoas, veja bem, né, as pessoas elas conhecem o tempo porque nós vemos o tempo todos os dias, a gente já sabe, se tá assim é porque vai acontecer, né, a gente mais ou menos já imagina o que vai acontecer, já tem uma previsão. E esse conhecimento, ele também é passado de geração em geração. Então, é preciso nós alimentarmos esse relacionamento com o Senhor para que nós conheçamos o Senhor. E conhecendo Ele também a gente vai conhecer sobre os sinais, conhecer sobre o tempo e o tempo e tempos, e conhecer também sobre os sinais que Ele vai liberando, que Ele vai, né, nos mostrando. Então, foi isso que o Senhor quis dizer aqui nesse início. Depois ele vai falar ali o fermento dos fariseus e saduceus. Jesus e seus discípulos, eles atravessaram o mar, e quando eles chegaram, eles descobriram ali os discípulos que eles não tinham levado os pães. E parece que logo ele já tinha aqueles pães que o Senhor ele tinha multiplicado, né? Esqueceram de levar. Provavelmente, nesse contexto ali de discussão, um estava culpando o outro por ter esquecido, né? Não está escrito aqui, mas, né, eu imagino, né, que possa ter sido isso. E no versículo 9 ele vai falar assim, ó: ainda não entenderam, não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e dos cestos de sobras que recolheram? E no 10: nem dos 7 pães para os 4.000 e dos cestos grandes de sobras que recolheram? Então, olha só. Qualquer semelhança conosco, né, não é mera coincidência. Em tão pouco tempo, eles haviam testemunhado com seus próprios olhos as multiplicações que o Senhor fez. E ainda assim, eles não entenderam e rapidamente eles esqueceram. Veja bem, né? Nós também esquecemos tão rapidamente os milagres que o Senhor nos entrega todos os dias.
E a gente nem se dá conta, a gente acha, meu Deus, é só com eles, mas a gente acaba esquecendo de olhar a nós mesmos e perceber o quanto nós também erramos com isso, quanto nós esquecemos rapidamente das vitórias que o Senhor nos dá, das bênçãos que o Senhor nos dá, como rapidamente a gente torna um milagre algo banal, algo que às vezes a gente até nem atribui ao Senhor, atribui a alguma coisa, ao dia a dia, a sei lá, tantas coisas, né? E depois o Senhor, ele fala no 11, né? Como não conseguem entender que não estou falando de pão? Depois no 12 ele fala assim: finalmente entenderam que ele não se não se referia ao fermento do pão, mas ao ensino dos fariseus e saduceus. Então, sempre que for falado, né, sobre fermento, nesse caso aqui, ele falou sobre uma mistura de ensino. Mas o fermento ele tem a ver com o pecado, que basta só um pouquinho, né, só uma pitadinha de fermento, só uma pitadinha de pecado, faz a massa toda crescer, né? Ele expande. Então, por isso que a gente precisa cuidar, né? No 12, eu acabei de ler. Depois ele vai, Pedro declara sua fé. E o versículo 13, ele fala assim, ó. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? E lá, o 15, eu quero ler com vocês, e falou assim, ó. E vocês? Eles falaram ali, responderam, né, que alguns acham que ele é João Batista, ou Elias, ou algum profeta. E no 15 ele pergunta, e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro respondeu, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. No 17 ele fala assim, ó, que grande privilégio você teve, Simão, filho de João. Foi meu Pai no céu que lhe revelou isso. Nenhum ser humano saberia por si só. Que privilégio nós temos de ter Jesus sido revelado a cada um de nós, né? Porque não foi obra humana, mas o Pai que está no céu foi que nos escolheu e que revelou Jesus a cada um de nós. E glória a Deus por isso, que privilégio, né? Amém? Então vamos lá. Jesus, daqui para frente, Jesus dele já vai falar agora, né, da sua morte, do que aconteceria, né, do seu sofrimento, morte e ressurreição. Então, no 21 ele fala, né, daquele momento em diante, Jesus começou a falar claramente a seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém e sofresse muitas coisas terríveis nas mãos dos líderes do povo, dos principais sacerdotes e dos mestres da lei. Seria morto, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Glória a Deus. Aleluia. Depois vai o ensino sobre o discipulado. E no 24 ele vai falar assim, ó. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então negue os seus desejos, negue suas vontades, negue sua justiça própria, negue aquilo que você tanto deseja, né? E que às vezes está fazendo com que você se distancie do Senhor. Ele fala para negar a si mesmo, negar e tomar a cruz de cada um e segui-lo, né? Então a cruz, o que aconteceu quando Jesus segurou a cruz dele? Ele foi para a morte. E a mesma coisa para nós. Morte do quê? Morte das nossas vontades, do nosso desejo, morte da nossa alma, né? Que muitas vezes ela berra dentro de nós. Amém? Para finalizar ali o 25. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida, por minha causa, a encontrará. Amém? Isso é uma promessa do Senhor, né? Então, que em nome de Jesus, nós tenhamos força para deixar os nossos desejos de lado, as nossas vontades de lado, e que em nome de Jesus, a vontade que habita dentro de nós não seja mais nós, mas seja a de Jesus, seja a vontade dele agindo através da nossa vida. Amém? Eu oro isso para mim, oro isso para minha casa, eu oro isso para cada um de vocês e suas casas, em nome de Jesus. Amém? Então, meus amores, estes eram os meus comentários do Evangelho de Jesus, segundo Mateus capítulo 16. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a esclarecer um pouquinho essa leitura. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!